Enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Calma, Gabriel, calma que eu vou enviar. Calma. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Aleluia, aleluia. Nós temos falado nesses dias de jejum e oração, 21 dias aos pés de Jesus. E como nós temos aprendido do valor e do poder que é estar aos pés de Jesus. Não existe melhor lugar para se estar. Inclusive, olha aqui para mim, eu te encorajo a todos os dias você ter um tempo onde você se rende aos pés do Senhor Jesus. E nós falamos na semana passada sobre Marta e Maria. Não sei quantos lembram. Maria, ela escolheu a melhor parte de estar aos pés do Senhor Jesus. Enquanto Marta estava agitada ali com muitas coisas, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. E Jesus disse para ela: Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. O que não vai ser tirado dela? A palavra de Jesus, porque tudo passa. O nosso serviço passa, as coisas que fazemos passam, mas as palavras de Jesus nunca passarão. Aleluia. E depois, ao longo desses dias, cada dia nós temos compartilhado um devocional de pessoas que se renderam a Jesus, se prostraram aos pés de Jesus. Nós compartilhamos sobre aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Compartilhamos também sobre Maria de Betânia, que também foi outra mulher que também ungiu os pés de Jesus. Falamos também sobre aquela mulher que tinha o fluxo de sangue e se prostrou aos pés de Jesus. Também falamos sobre aquela mulher que Jesus até chamou ela de cadela, mas ela se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. E o milagre aconteceu na vida dela. Também falamos sobre aquele líder da sinagoga, Jairo, que se prostrou e adorou o Senhor Jesus aos seus pés. E ele teve a filha dele ressuscitada dos mortos. E também falamos ontem sobre o salmista, o Salmo 25, que nos orienta, que nós devemos adorar ao Senhor prostrados diante dele. Olha aqui para mim, há um valor espiritual que muitas vezes nós desconhecemos no ato de se render e se prostrar. Não é à toa que o diabo, quando foi tentar Jesus, chegou para Jesus: olha, eu vou te dar tudo, todos os reinos dessa terra, se prostrado me adorares. O diabo poderia falar assim: só se me adorares, mas ele não disse isso, ele disse se prostrado, porque há um valor no se prostrar. Quando você se prostra, você se rende àquele a qual você está a se prostrar, você está se submetendo a um valor nisso. Eu quero falar aqui nessa manhã, baseado em Lucas, no capítulo 17, sobre um rapaz que também se prostrou diante de Jesus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã em teu nome, e o que mais nós precisamos neste lugar é da tua palavra, da tua presença,
te louvamos, te adoramos, te entregamos ofertas. E o que nós queremos nesse momento é estar aos teus pés, Jesus, para ouvir as tuas palavras. Livra-nos de toda a especulação humana e natural. E fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não sei se você sabe, mas aqui nessa passagem, esses leprosos, a palavra de Jesus, quando Jesus estava entrando na cidade, apareceram esses leprosos. A lei de Moisés dizia que quando uma pessoa ficava com lepra, não sei quantos já viram alguém com lepra, alguém já viu alguém com lepra aqui? Hoje já assim, não é tão comum, né? Mas uma pessoa com lepra, na época, a lei de Moisés dizia que ela tinha que ser separada das pessoas. Ela era colocada separada, à parte, ela não podia ter vida social, porque eles entendiam que lepra era algo que tornasse a pessoa impura. Então, aqueles 10 leprosos, eles estavam isolados, provavelmente eles criaram ali só o grupinho dos leprosos, os 10 leprosos, e eles caminhavam juntos. Mas provavelmente eles ouviam falar sobre Jesus. Por isso, hoje em dia, a lepra, hoje ela tem cura. Antigamente, né, não tinha se descoberto ainda os antibióticos. Então, um leproso hoje, se ele for fazer um tratamento de lepra, né, se ele fizer o tratamento, pode levar até 2 anos para ser totalmente curado. Agora, naquela época, não tinha isso. Só um milagre. Algo, uma intervenção divina, uma intervenção de Deus pudesse fazer para que ele pudesse ser curado. Isso mostra que aqueles homens, eles não tinham vida social. Eles ficaram muito tempo longe da família, longe dos amigos, não podiam trabalhar, porque eles tinham que ficar longe, afastados, por causa da sua condição. Um dos motivos que eles foram ousados, porque a Bíblia diz que Jesus estava entrando na cidade e eles de longe. Provavelmente eles não podiam entrar na cidade, porque eles já tinham sido, eles não podiam entrar, e eles gritaram de longe: Senhor, tem compaixão de nós. É como se eles dissessem: nós não podemos entrar aí. O Senhor está entrando, a gente não pode, tem compaixão de nós. Lepra na palavra de Deus, muitas vezes você vai ler, ela sempre representa o pecado. Porque a lepra, não sei se você sabe, ela faz com que a pessoa fique completamente sem sensibilidade, ela não sente nada na pele dela. Ao ponto que é possível de a pessoa perder um pedaço da orelha, ela nem sentir. Porque ela fica completamente sem sensibilidade. E o pecado faz a mesma coisa na vida de uma pessoa, ela não percebe o estado em que ela está. Às vezes ela está morrendo, ela está perdendo partes da vida dela, e ela nem percebe. Isso é uma pessoa no pecado. Mas, baseado nessa história aqui, nessa passagem que o Senhor Jesus nos ensina princípios valiosos, nós vamos aprender algumas coisas. Eu quero que nós vejamos aqui alguns princípios. E o primeiro deles é que, olha aqui para mim, apesar de naquela época a lepra ser alguma coisa assim que não havia cura, Jesus curou aqueles 2 homens. Jesus curou 10 homens. Aleluia. Por isso, é o Senhor Jesus que nos livra do pecado. Aleluia. Isso é claro. João Batista, quando viu Jesus, quando Jesus ia ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus tira o pecado. Somente Jesus cura o pecado. É somente Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: é de Jesus que nós precisamos. Eita, aleluia, aleluia. Isso é um fato. Agora, uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus ensinou esses homens a ter fé. Porque a lei de Moisés dizia o seguinte: que caso algum leproso percebesse que ficasse curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse examiná-lo e confirmar se ele estava curado ou não, para ele poder voltar à vida social dele. Essa era a função, uma das funções do sacerdote. Só que Jesus chega ali no versículo 14 e diz assim: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Jesus inverteu as coisas. Só que provavelmente eles ouviram falar sobre Jesus. Eles tinham que ir para os sacerdotes se eles já tivessem curados, mas Jesus fez uma declaração: pode ir. Eles não tinham sido curados na hora, diz que no caminho. Sabe, isso fala de uma atitude de fé. Ah, mas eu ainda não fui curado. Caminha, filho, vai para onde Jesus falou para você ir. Se Jesus falou para você caminhar por aqui,
no caminho, enquanto você estiver caminhando, Ele pode te tocar. Mas pode ser que, se fosse algum desses incrédulos no meio desses leprosos, ele pode falar, não, eu não posso ir. Não posso ir porque olha como é que eu tenho que apresentar só se eu tiver. Mas provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente esses homens já tinham ouvido falar da fama de Jesus. Para terem pedido para Jesus, é porque já tinham ouvido alguma coisa. E eles creram na palavra de Jesus e foram. Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado, aprenda a ter fé. Fala para ele, caminhar por fé e não por vista. Esses homens, eles não caminharam por vista, porque eles começaram a caminhar leprosos. Eles ainda estavam leprosos. E foi só no caminho. Será que eles ficavam conversando? Falaram, rapaz, nós estamos indo lá até o sacerdote, se a gente chegar lá desse jeito, ele vai esculachar nós. Fala, vocês são doidos? Fala, olha, foi Jesus que mandou. Mas não, eles creram na mensagem de Jesus. E no caminho, de repente eles se percebem que estão curados. Então Jesus ensinou aqueles homens a terem fé. E todos eles foram purificados, todos eles foram curados. Uma terceira coisa que nós vemos, a primeira coisa que a gente viu aqui, é que Jesus nos livra da doença do pecado. A segunda é que Ele nos ensina a ter fé. A terceira coisa que nós vimos aqui, Ele os orientou, sabe para quê? A cumprir a lei. Porque a lei de Moisés dizia isso. Se você estiver purificado, vai e apresenta. Olha só o que diz o versículo 14. Ao vê-los, ele disse, vão, mostrem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Jesus mandou eles cumprirem a lei. Essa era a lei de Moisés. Tem muitas pessoas que quando falam assim, não, você precisa cumprir a lei, eles já... Não, que lei? Eu já não estou mais no tempo da lei, eu estou no tempo da graça. E acha que não tem que obedecer mais nada, não é? Mas o fato é que o Senhor Jesus, Ele diz, eu não vim abolir a lei, Ele diz, eu vim cumprir a lei. E muito pelo contrário. Quando você lê os evangelhos, Jesus ele fez um upgrade na lei. Ele fez um resumo da lei, que ele diz que ele resumiu em 2 mandamentos. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. E quando você lê ali Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, você vê o upgrade de Jesus na lei. Ele dizia assim, vocês ouviram o que foi dito. Não matarás. Eu, porém, vos digo, upgrade. Só de você pensar em matar alguém, você já matou ele. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Essa é a lei. Eu, porém, vos digo, upgrade. Se você olhar para uma pessoa com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Eu te pergunto, isso é um upgrade, sim ou não? É. Mas tem que obedecer, sim ou não? Está na dúvida? São os princípios de Jesus. Ele chegou para esses leprosos e falou, vamos lá, cumpre a lei lá. Porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, isso é um fato. Estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. A lei de Cristo, os mandamentos de Cristo. Só que enquanto na lei de Moisés ninguém conseguia cumprir na íntegra, porque não tinha o Espírito Santo de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos capacita a vivermos todos os princípios que o Senhor Jesus deixou para nós. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós podemos viver os princípios do Senhor. Eu não consigo. Na sua força você não consegue. Mas o Espírito Santo de Deus te capacita a você viver o Evangelho. Uma vez eu ouvi de um pastor que ele disse o seguinte, não é difícil ser cristão. Na verdade é impossível. Porque se você tentar ser cristão na sua força, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo de Deus te capacita a você viver e obedecer ao Senhor. Amém? Aleluia. Quarta coisa que nós vemos aqui nesse texto, a primeira delas que nós vemos que é Jesus que nos livra do pecado. A segunda coisa que nós vemos, que Jesus ensina a termos fé, andarmos por fé e não por vista. A terceira coisa que nós vimos é que o Senhor Jesus o desorientou sim a cumprir a lei. Mas a quarta coisa que nós vemos aqui é que daqueles 10, apenas um voltou para agradecer. De 100%, apenas 10%
voltou para agradecer. De 10 homens, só um que quando percebeu que havia sido curado, voltou para agradecer. Olha só o que diz a partir do versículo 15. Diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se, repita assim comigo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Um voltou para agradecer e se prostrou. Nós temos falado 21 dias aos pés de Jesus, e esse homem se prostrou aos pés de Jesus em gratidão por aquilo que Jesus fez pela vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se achegou a Jesus e prostrado, deitou no chão literalmente, em gratidão por aquilo que Ele fez por você? Ah, não, eu estou de pé, mas no meu coração eu estou prostrado. Vai enganar outro. Porque a nossa atitude física representa muitas vezes o nosso coração. Vou te dar um exemplo. Tem gente que às vezes está ali no culto, a gente está louvando, está cantando, e tem gente com a unção da múmia. Está ali. Não mexe, não canta, não faz nada. Aí você me pergunta, será que é a mesma coisa do que aquele que está cantando, chorando, se prostrando diante de Deus? Claro que não. Muitas vezes a nossa atitude física representa o nosso coração. A palavra já diz que o coração alegre formoseia o rosto. Sim ou não? A boca fala do que o coração está? Isso. O interior sempre é expresso no exterior. Ah, não, mas eu tenho um coração grato. Você acha que os outros 9 não tinham um coração grato a Jesus por ter sido curado eles da lepra? Sim ou não? Mas eles tiveram atitude de gratidão? Sim ou não? Não basta ter um coração grato. É preciso ter atitude de gratidão. Fala para o irmão que está do seu lado, tenha atitude de gratidão. Falar que é grato, irmão, isso é coisa mais fácil, porque não custa nada falar. Agora, a atitude de gratidão, expressar de alguma forma a gratidão, é outra coisa. Há uma cultura que eu ouvi, se não me engano, é de algum lugar da África, não sei se a Vitória já ouviu falar, que é uma tribo indígena que quando uma pessoa ela era grata por outra, ela ficava sentada em frente à tenda dela por bom tempo, só para expressar a gratidão dela. Você fala, uau. Porque, deixa eu te falar, olha aqui para mim, não é o suficiente ter um coração grato, é preciso expressar a gratidão de alguma forma. Ele se expressou como? Voltou. Se prostrou em adoração, em gratidão e agradeceu. Jesus, obrigado. Sabe, isso nos revela muita coisa. Esse texto fala muito conosco. Isso mostra o seguinte, que a maioria das pessoas que recebem algo de Deus não são gratas. Está aqui, 90% dos que receberam não são gratos. Ah, não, eu sou sim. Expressou como? Ah, não, Deus conhece o meu coração. Não é nada. Porque não houve uma atitude. Você acha que Jesus não conhecia o coração dos outros 9? Só que Jesus disse, não veio ninguém voltar para glorificar a Deus. Porque a atitude de gratidão é que glorifica a Deus, não é você ter um coração grato. É ter a atitude de gratidão, isso glorifica o nome do Senhor. Pergunta para o irmão que está do seu lado, e aí, você só tem o coração grato ou você tem uma atitude de gratidão? Olha aqui para mim, e não é só para Deus não, porque tem gente que quer ser grato só para Deus. Eu vivo ensinando isso para os meus filhos. Seja grato a Deus, porque eu te sustento. Aí eles querem, não, você me sustenta porque Deus te deu para me sustentar. Fala, aqui infeliz. Deus deu sim, Deus deu para mim. E eu dou para você, aleluia. Porque temos que ter um coração grato a todos. Você é grato pela sua esposa? Por ela arrumar sua cama, que geralmente o homem não arruma, é a mulher. As mulheres até respiraram fundo agora. Você é grato às vezes pelo seu esposo, que às vezes trabalha igual um condenado para te sustentar e poder comprar aquela saia que você pediu para ela, aleluia. Você é grato? Ou você no seu coração, não, ele não faz mais que obrigação de me sustentar? Você tem um coração grato, uma atitude de gratidão? Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é que a gratidão fala de atitude e não de sentimentos. Não é sentimento de gratidão, ai, Deus sabe. Você não faz nada para expressar gratidão?
Parece aquele marido que falou para a mulher: mulher, você não fala que me ama. Ela disse: você sabe que eu te amo, o dia que eu deixar de te amar eu te aviso. Tipo assim, porque não fala que ama, não tem uma expressão externa. Nós temos que ter atitude, não é sentimento. Gratidão não é sentimento, é atitude. Se você for ler os salmos, olha aqui para mim, você vai ver os salmistas dizendo: chegai diante do Senhor com ações de graças. E ações não é ações da Bolsa de Valores, não. Pode ser também. Mas é você chegar com atitudes de gratidão. O que eu posso fazer para expressar a minha gratidão ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? O que eu posso fazer para agradecer a Deus aquilo que Ele já tem feito na minha vida? Deus sempre faz. Olha, só de você acordar pela manhã e poder respirar e poder caminhar, pode ter certeza que Deus já fez algo na sua vida. A minha pergunta é: o que você vai fazer para expressar a sua gratidão a Ele? O que nós vamos fazer para poder expressar a nossa gratidão a Ele? Do cuidado, da proteção, da bênção, do favor que Ele tem nos dado a cada dia. Amém? Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado aí: seja grato. Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto: o dízimo fala de 10%. E o ato de voltar para Deus fala de gratidão. Eu sei que é um assunto que muita gente não gosta de falar, mas é importante falar porque está na Bíblia. O Senhor, Ele estabeleceu o dízimo, que é 10% daquilo que nós ganhamos, para entregar para Deus, como uma expressão de gratidão. Porque Deus, Ele te deu tudo. 100% foi Ele que te deu. Ah, não, é o meu trabalho. Ah, é o seu trabalho? Ele que te dá força, Ele que te dá energia, Ele que te dá inteligência. Como é que você sabe que Deus tem inteligência? É só você conhecer uma pessoa burra, tadinha. Aí você fala: Deus, obrigado. Esses dias eu vi um videozinho, junto com a Diane, de uma mãe tentando ensinar para o filho: quanto que é 1 mais 2, menino? Não sei se alguém viu esse vídeo. E o menino: 34. Mas que 34? De onde você tirou isso? Fala: 1. E o menininho: 1, 2. Quanto é que dá? 34. E você fala: não é possível. Falou: Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você tem foi Deus que te deu. Tudo vem dele, por ele, para ele. Graça, sabedoria para você trabalhar. Força, energia para você trabalhar. Tudo vem dele. Você entende isso? Por isso, tudo aquilo que você recebe vem dele. E ele diz: devolve 10%. Como uma atitude de gratidão. Sabe, isso é um princípio espiritual. Tem alguns que falam assim: não, isso é lei. Isso não é lei, isso é um princípio espiritual. Se você pegar uma fruta, quantos gostam de comer fruta aqui? Aleluia. Só banana? Só banana, né? Geralmente quem não gosta de fruta só come banana. Mas se você pegar um fruto, vamos pegar aqui um fruto aqui, um abacate. Eu sei que tem gente que pega aquele caroço do meio, resseca ele, tritura ele, faz farinha, faz umas coisas. Mas olha aqui para mim, se você pegar o fruto e comer a semente, você não vai ter mais fruto. Uma pessoa que trabalha na agricultura, ela sabe que quando ela colhe toda a safra dela, parte da safra ela tem que separar para quê? Semear de novo. Isso é uma questão óbvia de inteligência. Se eu não semear, eu não vou colher de novo. E o Senhor estabeleceu um princípio de uma semente como um ato de gratidão. Olha, eu te dei tudo. Só me devolve 10% dos 100% que eu te dei como uma atitude de gratidão. Quanto está entendendo? Eu sei que quando a gente fala de dízimo e de dinheiro é um assunto muito delicado, mas você é livre. Fica tranquilo que você é livre, porque você colhe aquilo que você semeia. Se você não semeia, você não colhe. Se eu semear, eu colho. Mas isso é um princípio espiritual. Porque isso fala do nosso coração de confiança e um coração grato. É muito fácil nós chegarmos no culto, levantarmos a mão, igual nós cantamos: te agradeço, Senhor, obrigado. Mas se eu não ter atitudes de gratidão, você entende isso? Quantos entendem isso? Aleluia. Fala para quem está do seu lado: tenha atitude de gratidão. E fica tranquilo que a gente já tirou a oferta, não vou pedir para você dar de novo. Eu só quero que o princípio caia no nosso coração. Ei, isso não é só no seu, é no meu também. Nós temos que ter esse coração, de um coração grato. Eu lembro quando nós ainda estávamos no Brasil e a nossa igreja sede lá, onde o pastor Silvio está à frente, nós fomos comprar o nosso espaço que nós temos ainda lá hoje, né?
é onde a nossa sede lá em Mauá. Provavelmente você nunca ouviu falar de Mauá, mas não tem problema. Que Mauá nisso, né? E compramos um espaço lá de 21 mil metros quadrados. Na época eu era adolescente. Sabe que adolescente geralmente não tem nada, né? Eu já trabalhava, mas ganhava pouquinho. E eu falei, Deus, o que eu posso fazer para poder fazer parte da sua obra? E eu me lembro que o pastor num culto, fazendo um desafio para que nós pudéssemos comprar aquele prédio. Eu estava tocando aquele dia. Eu estava tocando guitarra, até compartilhei isso com os seminaristas essa semana. Eu estava tocando guitarra. Eu estava tocando uma guitarra que eu ganhei ela quando eu participei de um festival. E ganhei o festival em primeiro lugar, foi uma benção. E Deus falou para mim, me entrega a guitarra. Eu estava tocando, irmão. Era no final do culto, o pastor fazendo um apelo e Deus falando comigo, e eu ali do lado. Eu peguei, baixei o volume da pedaleira, para não fazer barulho, né, Paulo? Baixei o volume da pedaleira, tirei o cabo, peguei a guitarra, coloquei em cima do púlpito assim, ó. Voltei para o meu lugar e comecei a chorar ali. Não chorar de arrependimento, não. Mas chorar porque eu falei, Senhor, eu quero dar aquilo que o Senhor quiser, porque eu quero ter atitudes. Eu não quero só falar. É muito fácil falar. Nessa mesma época, Diane, minha esposa, que vocês conhecem, ela tinha um cabelo até aqui assim, ó. Nós éramos solteiros ainda, não éramos casados. Ela tinha um cabelo até aqui assim, ó, cacheado, assim, todo bonito. Assim. Aquilo ali era o... Ela gastava sei lá quantos quilos de creme naquele cabelo. E Deus falou para ela, eu quero que você me dê aquilo que você valoriza mais. E Deus falou para ela, eu quero o seu cabelo. E ela disse que ela chorava. Mas ela foi lá, na cabeleireira dela, Deus me pediu o meu cabelo. E ela foi lá, amarrou um negocinho aqui, passou a tesoura assim, ó, pegou o cabelo e entregou. Você fala, o que Deus vai fazer com aquele cabelo? Nada. Mas a atitude da entrega é o que conta para Deus. Como você está entendendo? Por isso que não é ter só o coração grato, é a atitude expressa de gratidão. Pode ser que para outras pessoas a volta não tenha valor nenhum. Igual aquela viúva com as 2 moedinhas. Para os outros ali olhavam, coitada. Mas Jesus sabia, aquela ali deu tudo. Porque não é a quantidade, é o valor. Quantos percebem a diferença? Fala para o irmão que está ao seu lado. Tenha atitudes de gratidão ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quinta coisa que nós vemos aqui. Jesus disse ali no versículo 17. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Eu não sei você, mas talvez se fôssemos nós ali, a gente fala, ué, peraí, não entendi agora. Mas Jesus, não foi o Senhor que mandou aí? Por que o Senhor está reclamando que eles não voltaram? Você já parou para pensar nisso? Olha aqui para mim. A quinta coisa que nós vemos aqui é que gratidão não se pede, mas se espera. Não é uma coisa que você tem que pedir para a pessoa ser grata a você. É até chato, né? Me agradece aí, irmão. Parece um amigo meu que falava assim no dia do aniversário dele. Ei, hoje é meu aniversário, dá parabéns para mim. É muito carência. Ô, Jesus. Não é o tipo de coisa que a gente pede, mas é sempre o tipo de coisa que nós esperamos. Jesus não pediu para eles agradecerem. Pediu sim ou não? Não. Mas ele esperava sim ou não? Sim. Uma vez eu vi uma história de um treinador de basquete que chegou para a sua equipe e falou assim, olha, quando você fizer uma cesta, primeira coisa, depois de você fazer uma cesta, quem gosta de jogar basquete aí, acho que o Mateus deve gostar, né, Mateus? Pela altura, não é, o Mateus não gosta. Ele disse, depois que você fizer uma cesta, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para a pessoa que te passou a bola e agradecer ela. E o jogador disse assim, mas e se ela não olhar? O treinador disse, ela vai olhar. Porque as pessoas não pedem para ser grata, mas elas sempre esperam a gratidão. E nós temos que ter a atitude de gratidão, ainda que a pessoa não peça. Ainda que a pessoa tenha aquele coração, não precisava. Não, precisava sim. Porque nós precisamos ter atitude de gratidão. Expressão de gratidão. Olha, eu estou aqui para agradecer. Eu estou aqui para te agradecer por aquilo que o Senhor fez. Eu me lembro quando eu e a Diane, nós casamos, nós decidimos no nosso casamento fazer um momento, não sei quantos já viram isso, né? De honra aos nossos pais. E nós compramos presentes, né, para os nossos pais, para os pais dela e para os meus pais. E cada um de nós demos uma palavra para os pais.
Mas não só palavra, mas uma atitude de gratidão. Eu lembro que eu falei tanto para meu pai quanto para minha mãe. E eu lembro que a minha mãe, eu falei assim: mãe, quando eu dava trabalho para a senhora, eu dei muito trabalho para minha mãe. Quantas vezes eu falei: a senhora é a pior mãe do mundo. Não sei se alguma mãe já ouviu isso, a minha já. E no casamento eu falei: mãe, hoje eu vejo o que a senhora fez por mim. Hoje eu vejo onde os meus amigos estão e onde eu estou. Por isso eu estou aqui no meu casamento, diante de 400 e poucas pessoas tinha no casamento, com uma atitude, entregando um presente de gratidão por aquilo que a senhora fez por mim. Ei, não é só palavra, irmão, é atitude. É atitude. Obrigado. Minha mãe que, você não faz ideia do tanto de trabalho que eu dei para minha mãe. Um dia eu estava na minha avó, com os meus 2 filhos correndo lá, brigando. Eu falei: esses meninos, minha avó falou assim: eles são anjos perto de você. Esse é o trabalho que eu dei para minha mãe. E até hoje eu procuro expressar gratidão. No último ano que nós fizemos o nosso culto de gratidão, que nós fazemos todo ano um culto de gratidão, eu sempre peço para o Senhor: Senhor, me lembra uma pessoa que eu preciso ser grato. Esse último ano foi minha mãe. Eu falei: mãe, estou te mandando uma oferta. Por quê, menino? De gratidão. Por tudo aquilo que a senhora fez por mim. Eu te pergunto, quando você já teve atitude de gratidão por pessoas que te ajudaram e cuidaram de você? Que às vezes te aturaram, tiveram paciência com você. Não é de palavras, irmão, é atitude. Mas a pessoa não pediu. A gratidão não se pede, mas se espera. Uma atitude. Falou: olha, eu estou aqui. Depois minha mãe postou uma foto no grupo da família, uns candeeiros que ela comprou para a sala dela, assim: olha o que o meu filho me deu. Nós precisamos ter um coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tenha atitudes de gratidão. Oh, aleluia, aleluia. Sexta e última coisa, para nós orarmos, porque nós vamos orar, porque nós estamos em 21 dias de jejum e oração, e vamos orar também, aleluia. Todos foram curados. Todos esses 10 leprosos foram curados, sim ou não? Sim. Mas quantos Jesus disse que foi salvo? Olha só o que diz o versículo 19. Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Olha aqui para mim. Ser curado, deixa eu te falar, olha aqui para mim. Você ser curado, irmão, isso é uma coisa tão pequena. Porque você pode ser curado hoje, daqui a pouco você morrer de novo. Lázaro, ele foi feliz em ser ressurreto, mas foi infeliz, porque morreu 2 vezes. Porque o corpo pode ser curado, mas daqui a pouco vai morrer. Agora, a salvação, irmão, é a eternidade. E esse homem, por ele ter voltado em gratidão, porque ele creu, Jesus disse para ele: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Olha aqui para mim. Nem toda gratidão significa que a pessoa é salva. Tem pessoas que são gratas às vezes porque foram criados com essa cultura de ter um coração grato. Às vezes são pessoas generosas porque aprenderam assim. Mas toda pessoa salva expressa gratidão. Se você conhece alguma pessoa que se diz salva e não tem um coração grato, é questionável essa salvação. Porque toda pessoa que é salva, tem uma experiência com o Senhor, ela tem um coração grato. Nós compartilhamos essa semana da mulher que derramou um vaso de alabastro aos pés de Jesus que custava 300 denários. 1 ano de salário. Naquela época, 300 denários, 1 ano de salário. O que é 1 ano? Quanto que é o seu ano de salário? Você compraria um perfume nesse preço? Sei lá, 10 mil euros, 20 mil euros? Compraria um perfume, aos pés de Jesus. Aquele que é salvo tem um coração grato. Nem todo grato tem um coração salvo. Mas todo aquele que é salvo, teve uma experiência com Jesus, tem um coração grato. Tem uma atitude de gratidão, tem uma expressão de gratidão. E por isso Jesus disse para aquele homem: a sua fé o salvou. Fica de pé no seu lugar. E nós vamos orar nessa manhã.